Queridos, a paz do Senhor Jesus. Vou pedir que vocês se coloquem em pé. Hoje nós estamos aqui, já na noite, em que o dia tem sido de celebração pela Páscoa do Senhor. E nós vamos celebrar a Deus com todo o nosso coração e trazendo ao Senhor o cântico dos nossos lábios, em que o exalte com louvor e também com graça. Vamos orar a Deus, pedir que o Senhor marque presença entre nós e que cada um seja aqui tocado pela presença do Senhor e também abençoado por Deus, sabendo que a bênção que vem do Senhor é que nos enriquece. Vamos falar com Deus neste momento? Pai querido, nós entramos na Tua presença, dizendo que nós viemos aqui com alegria, celebrar, Senhor, a passagem maravilhosa e gloriosa do Filho de Deus neste mundo. E nesta lembrança, Senhor, nós viemos aqui para nos alegrar debaixo da Tua bênção, pedindo que aceites a nossa reunião, nosso culto, e que, Senhor, cada louvor chegue ao Teu coração, e que, Senhor, como diz a Tua palavra, Deus habita em meio ao louvor do Seu povo. Tu te faças presente, ó Deus, tocando cada um de nós aqui, para que, abençoados e fortalecidos no Senhor, celebremos com alegria, Senhor, a Tua festa, ó Deus, a Tua passagem, que é de vitória sobre a nossa vida. Em o nome de Jesus, pela fé, nós viemos aqui celebrar a Tua Páscoa nesta reunião, agradecidos a Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Vou pedir que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo de número 11. E nós estamos aqui para, pela fé, celebrar a Páscoa do Senhor, entregando a Deus sacrifícios de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 27 diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e também a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, queridos, nesta noite nós vamos celebrar ao Senhor com cântico, com júbilo, porque é a Páscoa do Senhor. Amém? Adoremos a Deus de todo o nosso coração. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós
nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós separamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Seja bem-vindo, Senhor, tome o lugar de honra, Cordeiro Santo, seja bem-vindo. Cordeiro Santo, seja bem-vindo. Te adoramos nesse lugar, Senhor. Te adoramos neste ambiente, ó Pai. Cordeiro Santo, seja bem-vindo. Te adoramos nesse lugar com coração. Te adoramos, ó Senhor. Ele está nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não. Nós temos o privilégio de conhecer. Diga isso, igreja. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar da adoração, no altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado o Senhor, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que abale o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar da oração deixou por mim e por você. No altar de adoração seja Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu. Jesus, Filho de Deus. Quem ele é, igreja? Tu és Jesus, Filho de Deus. Mais uma vez, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, meu Cristo, tudo deixarei.
foi tão difícil entender que eu carrego em mim a sua vitória, ó Deus. Não é pelo que fazemos, nem pelo que merecemos, transforma em glória o que quebrado está. Tu és o vencedor, não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroaste. Ao seu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Hoje eu posso enxergar, quero em ti descansar, pois tudo vem de ti. És minha vitória, tu és o vencedor. Não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroaste. Ao seu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Mais que vencedores em ti, ensina-nos a te adorar, Senhor. Ensina-nos, independentemente das circunstâncias, olha isso, igreja. E quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando a minha boca abrir, os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, pois a autoridade Cristo me entregou. E quando a minha boca abrir, os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Tu és o vencedor, não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroaste. Ao seu lado estou assentado. Ao seu lado estou assentado. Ao seu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Venceu a morte, venceu a morte.
viva está, viva está. Nossa Páscoa é o Senhor. Viva está, vencedor. Viva está, meu Senhor. Você pode louvá-lo por isso. Meu Senhor, viva está, Salvador. Viva está, nossa Páscoa é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. E quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando a minha boca abrir, os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Tu és o vencedor. Não há gigantes que te resistem. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroaste. Ao seu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Aleluia, Jesus. Nós vamos nos colocar de pé. Só um momento. Hoje é domingo de Páscoa. E nós viemos na casa do Senhor. Viemos render graças a esse Deus. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado, aliás, desde o dia que nós nascemos. E tem cuidado da nossa vida desde o dia que a gente disse sim para o Filho dele. E hoje é Páscoa. E hoje nós vamos falar rapidamente algumas coisas que envolvem a Páscoa. E o motivo pelo qual nós estamos aqui. Amém? Então vamos buscar esse Deus. Nós te rendemos graça, Senhor, de coração mesmo. O Senhor tem sido muito bom e generoso com cada um de nós aqui. Te rendemos, Senhor, neste momento, toda a nossa adoração. Pedimos que todos os louvores que foram entoados pelos nossos lábios, Senhor, realmente eles possam ter chegado até o teu trono e o Senhor possa ter dito sim, eu recebi. Que os teus filhos que vieram entregar as suas ofertas e colocaram o Senhor no gasofilácio, o Senhor, com os teus olhos, possa olhar e dizer, sim, eu recebi. Senhor, de coração, tudo que os teus filhos têm feito, Senhor, em permanecer com que essa porta, ela continue aberta, Senhor. Eu lhe peço a tua bênção, Senhor, na vida deles. E eu sei que o Senhor vai dizer sim, porque o Senhor ama cada um dentro desta casa. Quero te louvar, Senhor, de todo o meu coração e de todo o entendimento. Porque os teus filhos saíram das suas casas, cada um com os seus problemas, e vieram, Senhor, até aqui. Alguns enfermos, Senhor, vieram até aqui para te adorar e bendizer o teu santo nome e agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas suas vidas. E agora que vamos ministrar a palavra, nós lhe pedimos que toda a sabedoria, Senhor, ela venha dos céus e que teus filhos possam receber com alegria no coração. E que possa, Senhor, fazer aquela mudança tremenda dentro das suas almas. Em nome de Jesus,
Nós te agradecemos por este momento. Amém? E que o Espírito Santo de Deus tome conta deste lugar. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, porque a leitura vai ser um pouquinho longa, e aí eu quero que você só acompanhe junto, tá? Uma das coisas que a gente quer falar é que nem sempre a gente fala da Páscoa, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Tem dois temas que é tão difícil se falar. É o Apocalipse, que é o final de tudo, e a Páscoa. A Páscoa a gente só fala quando chega no dia da Páscoa. E o Apocalipse só vamos falar do dia que a igreja for arrebatada. A real é essa, irmãos. Os que ficarem vão ter que falar. A igreja foi arrebatada. O que foi que aconteceu com o povo? Não tem mais povo, porque o povo já subiu. Mas enquanto não acontece o Apocalipse, eu quero que você saiba que essa festa é uma das festas mais importantes para Deus, irmãos. Sabia disso? Quando Deus ele instituiu essa festa, ele lembrou principalmente da obediência dos filhos dele. Quem são os filhos dele? É o povo de Israel. Primeira visão era o povo de Israel. O povo de Israel é considerado o quê? A menina dos olhos de Deus. Algumas pessoas falam, eu sou a menina dos olhos de Deus, né? Sim, hoje nós estamos enxertados, né? Então somos a menina dos olhos de Deus. Mas, na verdade, a menina dos olhos de Deus é lá, o povo de Israel. Todos eles. E aí o Senhor, ele com os seus olhos amorosos, vendo o sofrimento que aquelas pessoas tinham, e o clamor daquele povo, porque era um clamor de doer a alma, irmãos. Nenhum de nós estamos comendo lavagem, ou estamos amassando barro junto com capim, ou até mesmo dormindo em pedra. E no dia seguinte ver os seus filhos com fome, e às vezes não ter o que dar de comer, porque tinha que amassar o barro. E depois, quando chegava a hora da comida, aí o que trazia eles tinham que dividir, inclusive com seus filhos. Nenhum de nós. Não temos que amassar. Esse tipo de coisa ficou lá atrás. Mas para Deus aquilo marcou demais. Porque quando aqueles homens e aquelas mulheres voltavam para suas casas, eles gemiam de dor, de cansaço. E então falavam com Deus, nos livra, Senhor, nos livra, Senhor. Não aguentamos mais viver essa vida, nos livra, Senhor. Escravidão, 400 anos, vivendo no Egito. O que foi que Deus fez? Deus, quando viu aquela situação, nós já sabemos essa história tão linda, que Deus levantou um homem chamado Moisés, deu para ele tudo que tinha que fazer, então ele e Arão foram até Faraó e exigiu dele, solte o povo. E depois de tantas pragas, e de tantas mortes, e de tantas lutas, até chegar ao primogênito. E quando morreu o primogênito, e então o rei disse, pode ir embora. Então a gente vê que as pessoas, elas endurecem os seus corações, principalmente para servir a Deus. Pode ver as coisas acontecendo do seu lado, mas em primeiro lugar é o meu reinado. Em segundo lugar é Deus. E o que foi que Deus fez com aquele reinado daquele faraó? Destruiu. Agora vamos falar o que aconteceu. Antes deles saírem de lá, o Senhor, ele mostrou algumas coisas muito importantes. Primeiro, eles saíram de lá na primavera, irmãos. E o Senhor falou para eles como é que tinha que ser. Certo? No 15º dia, vocês se preparem, peguem um cordeiro, certo? E prepare, convide seu vizinho. E se a família só tiver 2 pessoas, traga mais pessoas, não precisa ficar matando muitos cordeiros. Mas pegue aquele sangue e passe na porta, que eu quero ler com você, que está lá em Êxodo 12, do 1 ao 11. Você poderia colocar para mim, por favor? Eu vou pedir para o pastor ler para mim. O pastor faz isso, por favor? É bom que a gente leia a respeito disso para nós chegarmos até Jesus. Porque não podemos esquecer o trajeto
e qual foi a ordenança que o nosso Deus deu exatamente para o povo, para que eles saíssem imediatamente daquela terra, mas eles tinham que sair com glória. Eles teriam que sair com vitória. Eles não iriam sair derrotados. A derrota ficou lá atrás no Egito. Agora eles estariam vivendo um novo tempo com Deus. Vamos ler o que diz? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será um principal dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos vossos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa. Conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das vossas ovelhas ou das vossas cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e colocarão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, pastor. Por que eu pedi para o pastor estar lendo a respeito? É que a Páscoa não se faz sozinho. A Páscoa se faz com família. A Páscoa se faz com vizinhos. A Páscoa é algo muito importante. E tem uma coisa muito importante que a gente leu aqui. Chama-se o sangue. Vamos dizer todos juntos? O sangue tem poder. Quando o Senhor falou para eles pegarem o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta, havia um significado muito grande. A morte não iria entrar naquela casa. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois disso, a gente nota que o povo judeu continuou fazendo a Páscoa todos os anos, da mesma forma, e com alegria, e agora não mais com aquele jugo, agora em liberdade. Quem faz a Páscoa sabe que existe uma liberdade no Espírito de Deus. E o que foi que aconteceu com o Senhor Jesus? Nós vamos falar agora. Que coisa mais linda que aconteceu. Primeiro, nós acabamos de falar que tinha que chamar os vizinhos, tinha que chamar pessoas para estar junto. Essas pessoas, por que essas pessoas tinham que estar junto? Era para testemunhar. Vai acontecer algo novo. Tem que ter testemunha para contar. Porque se falasse só para uma família, era só aquelas pessoas. E mesmo que aquela família fosse contar, não é família. Não foi bem desse jeito. Mas quando existem outras famílias juntos e acontece o milagre, foi desse jeito sim. Eu estava lá e eu vi e eu presenciei. Tudo que Deus faz, Ele faz perfeito. Perfeito. E então a gente começa a observar que eu comecei a ler e eu quis saber exatamente quanto tempo foi o trajeto, quando chegou no deserto, para que aquele povo pudesse
sair para a terra prometida. Porque eles não saíram de uma escravidão para entrar numa terra onde ia manar leite e mel? O que foi que aconteceu? Que duraram 40 anos rodando no mesmo lugar, rodando no mesmo lugar. E numa das pesquisas mostra o seguinte, que Moisés, ele andou 1000 quilômetros a pé. Mas era só para andar 425. E porque o que foi que aconteceu que duraram 40 anos rodando no mesmo lugar? Não estavam mais amassando barro, mas agora eles estavam amassando as esperanças. Porque tudo que eles ganhavam de Deus, que era o frio, a tocha de fogo para agasalhar, o calor, a nuvem para não deixar o sol queimar a sua pele, eles reclamavam. Reclamavam de tudo, da comida, do local onde estava, das tendas que tinha que montar e desmontar. Por que tem que acontecer esse tipo de coisa? Então, quando nós murmuramos, a gente impede de ver os milagres de Deus. O sangue que foi colocado lá naquela porta, que impediu que morressem os primogênitos, se eles não tivessem feito isso na desobediência, nenhum daqueles filhos iriam sair com vida. Mas eles foram muito espertos, eles colocaram na obediência e saíram com seus primogênitos. Mas quando chegou lá no deserto, que era um lugar para ficar pouco tempo, 1000 quilômetros, quantos dias talvez a gente iria viajar? Se fosse de carro, seria 1 dia e meio. Se fosse a pé, seria o quê? Uns 30 dias? Se fosse a pé, né, irmãos? Eu não sei como que seria. Mas o importante é a gente guardar que o que Deus tinha para eles era um espaço pequeno para receber a bênção. Mas porque murmuraram, durou-se 40 anos. Em Páscoa. Era um momento de muita alegria. Era o momento deles estarem celebrando e já entrarem de imediato na terra prometida. Pessoas não sabem o que é a Páscoa. Não se preocupam com a Páscoa. Tratam a Páscoa de qualquer jeito. O Felipe voltou dos Estados Unidos, né? Vai passar alguns dias com a gente. E eu fiquei tão feliz em saber que ele, a Gabi e as crianças, eu iria conhecer os meus netos na Páscoa. Era algo que eu tinha pedido para Deus, Senhor, traga eles para cá em épocas especiais, porque em época especial, irmão, o que a gente faz? A gente reúne a família, certo? Do que vir num outro dia qualquer, mal eu aguardava que seria numa Páscoa. E fazia tantos anos que só estava eu, meu esposo e o Daniel. E o Heitor, né? Junto conosco em algumas festas, que é considerada, né, pela igreja, como festa, que a gente pode estar junto com a família. Mas hoje, para mim, foi um dia muito especial. E é interessante, irmãos, que eu preparei ontem as coisas. Eu tenho o costume de preparar no dia. E eu comecei a preparar ontem, com o maior carinho, tudo. E cada coisa que fomos preparando, eu e meu marido, meu coração se alegrava. E dizia exatamente isso. A Páscoa, a família junto. Agradeça a Deus, porque eles estão juntos. Agradeça, agradeça. E o tempo todo eu estava agradecendo. Tanto é que as crianças fizeram bagunça, e quanto mais bagunça fazia, mais eu me alegrava, porque a casa ficou cheia. Entendeu, igreja? Deus quer ver a nossa alegria na Páscoa cheia. Nós não temos que ficarmos tristes. Jesus morreu, Ele ressuscitou. Não estamos mais em luto, nós estamos em alegria. Isso já praticamente há quase 2000 anos atrás. Estamos em grande alegria, porque Ele ressuscitou. E tudo começou lá no deserto. Depois que esse povo saiu e entrou na terra prometida, passou-se muitos anos, irmãos, o Senhor se calou. Trouxe vários profetas. E aí houve um tempo em que o Senhor se calou. Porque o povo murmura.
O povo nunca agradece a Deus pelas coisas que o Senhor faz. E um dia o povo se lembrou de quem? Do povo dele, judeus. E lembrou de quem? De nós, irmãos. Sabe quem somos nós? Nós somos os gentios. Se lembrou de nós. E aí ele enviou o Senhor Jesus Cristo. E esse Filho de Deus, por que é que ele veio? Ele veio com um propósito que está lá em João 3,16. Então por que ele veio? Ele veio porque Deus, o nosso Pai eterno, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, o único. Ele não deu os outros, porque não tinha, só tinha aquele. E aquele é o amado de Deus, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode dar glória a Deus. Você faz parte dessa vida eterna, irmãos. Não se brinca com vida eterna. Vida eterna é uma coisa séria, porque agora estamos aqui, mas podemos fechar a porta e qualquer um de nós irmos embora para a vida eterna. E este Deus se preocupou conosco. E então ele nos enviou. Enviou o filho dele. E eu fico pensando, que filho, hein? Ei, Deus, que filho. Esse filho também amou os seus discípulos. E esse filho amou de tal maneira que ensinou tudo. Nada saiu fora dele. Nada. O que você imaginar? Mas ele poderia ter ensinado isso. Não, ele ensinou. Mas não está nos escritos, porque se fosse escrever tudo o que o Senhor Jesus ensinou naquele período, olha, não teria biblioteca para poder receber esses livros. E o que nós temos é o suficiente para entrarmos nos céus. Então não precisa de mais do que isso. Mas uma coisa ele ensinou. Nas situações que o Senhor Jesus foi falando para eles, ele começou a deixar bem claro, eu vim. Porque este mundo é do maligno. É um reino de trevas. E eu vim para implantar o reino de Deus. É duro ter que dizer isso, irmãos. Numa Páscoa. A terra e tudo que nela tem é das trevas. Estamos lutando todos os dias contra as trevas. Mas o meu Jesus, que é o teu Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Rei dos Reis. Olha que interessante, ele deixou bem claro que ele veio implantar, sabe o quê? O reino de Deus, do Pai. E para isso, ele tinha que explicar algumas coisas. A primeira situação que aconteceu naquele período foi quando eles iam de um lugar para o outro, que ele ia pregando, fazia os milagres. E eu fui analisando cada milagre que o Senhor fez. O mais importante que ele fez foi dentro da casa dele. Foi o dia que ele chegou. E ele viu todo aquele comércio dentro da casa dele. E ele se indignou. Na casa do meu pai, não. E a Bíblia diz que ele pegou o chicote. E ele não quis saber o que eles estavam querendo vender ali. Se era para fazer sacrifício ou não. Na porta da casa de Deus, não. E a primeira situação que ele fez foi meter o pé em tudo. Tacou chicote em tudo. Ai, como ele era bravo. Não, ele é zeloso. Porque a casa de Deus era o lugar onde iria se ter o encontro real com Deus. Até que chegou o dia que o Senhor foi lá e abriu o rolo e falou dele que o Espírito de Deus viria sobre ele. E o Espírito Santo de Deus estaria vindo com toda a sabedoria, certo? Para trazer a luz para a terra. E tudo que era trevas ia ser desfeito. E os judeus ficaram muito bravos com isso. Como que é? Então ele está se levantando dizendo que ele é o Messias. Foi este momento que ele saiu dali feliz, porque se completou tudo do período certo. Porque as pessoas estavam querendo saber quem era o Messias. O Messias limpou a casa primeiro e depois ele veio e se apresentou. E a partir daí
ele começou a falar sobre as trevas. E a primeira coisa que o Senhor Jesus fez foi falar a respeito que está lá em João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Foi isso que chegou para nós. Nós estávamos em trevas. E então chegou a luz para nós. Antes de chegar a Páscoa, viu, irmãos? Aí, em João 1,5 diz assim: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Quando o Senhor começou a falar do reino de Deus para aquelas pessoas, sabe que não foram muitos que acompanharam o Senhor Jesus. Tanto é que o Senhor Jesus deixou bem claro: olha, se vocês quiserem ir com eles, podem ir. Porque não é fácil servir a Deus, não é fácil. Existem alguns comprometimentos, porque a salvação, o filho dele ia pagar um preço altíssimo na cruz. Muita dor. E o sangue ia ser vertido. E como nós falamos que o sangue tem poder, naquele dia, na cruz, aquele sangue mudou toda a história do mundo. O sangue derramado na cruz perdoa os nossos pecados, irmãos. Nós somos lavados. Ele derramou o sangue e nós fomos lavados. E o versículo que eu vou ler agora fala sobre os nossos olhos, que diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Quem aguenta ouvir algo desse jeito? Eles não ficavam, não aguentaram, nem mesmo Judas. E então chegou a Páscoa. E então o Senhor falou: olha, vai, procura um lugar. Porque ele já sabia que seria a última Páscoa. Vá, procura um lugar e prepare tudo. Compre tudo o que precisa. Qual era a Páscoa que ele ia fazer? A Páscoa dele ou a Páscoa que a gente leu? A Páscoa dos judeus. Então, eles fizeram exatamente isso. Foram, falaram com uma pessoa. Essa pessoa deu a sala para eles. Eles compraram tudo, fizeram e começaram a comer. E aí teve um momento que o Senhor Jesus sabia que ele ia ser traído. E a única coisa que ele podia mostrar nos últimos momentos era a respeito de que o servo não é maior do que o Senhor. Olha, é difícil, né, irmãos? Todos nós queremos ser maior do que o servo. Mas ele ensinou que o servo não poderia ser maior que o Senhor. E aí ele fez o quê? Ele se aproximou depois que todos jantaram, certo? Ele pegou uma bacia, uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Por que ele fez isso? Porque quando eles entravam na casa e eram convidados, né, para jantar, o dono da casa já preparava um servo para lavar os pés dos convidados. Por que isso? Porque eles vinham andando com poeira no pé, com toda a correria que eles tinham que fazer, até chegar na casa onde foram convidados. E então os servos vinham e lavavam seus pés, aí eles iam para a mesa comer. Interessante que todos foram comer sem ter lavado seus pés. Só lavaram depois que comeram. E é interessante que eles sabiam que teriam que lavar primeiro para poder estarem fazendo esse ato. Mas, no momento da correria, irmãos, de estar todo mundo jantando, todo mundo se alegrando, né? Quem que vai pensar no vizinho? Quem vai pensar em alguém que está precisando participar daquele momento tão maravilhoso? O Senhor Jesus deixou todos eles fazerem tudo o que eles queriam. Terminaram de comer. A partir daí, o Senhor fez o que um servo teria que fazer. Lavou todos os pés deles. É claro que teve um, Pedro falou: não, Senhor, por favor, meus pés não. Vai mexer nos meus pés, andei para lá e para cá. Falei: não, se eu não lavar os teus pés,
você não tem parte comigo. Se o Senhor não lavar os teus pés, você não tem parte com Deus. O que significa lavar os pés? Ele já fez um ato terrível naquele dia, que era um ato da humilhação. Era um ato aonde, se vocês entenderem o que está acontecendo hoje aqui, diz o Senhor, vocês vão entender que isso que eu estou fazendo com vocês não vai ser nada do que eles vão fazer comigo na cruz. Eu só estou lavando o pé. Na cruz eu vou ficar nu. Vocês sabiam disso, irmãos? Que arrancaram toda a roupa de Jesus. Um jantar lindo. Comeram do bom e do melhor. Fizeram os seus assados. E teve um momento que o Senhor olhou para os seus discípulos e disse assim: olha, o que tem que fazer, faça logo, faça rápido, correndo. Lembra do cordeiro que tínhamos que comer rápido e pegar o cajado e ir embora? E o Senhor disse para Judas fazer isso rápido. E as pessoas entenderam: não, acho que acabou o vinho, o pão, acabou a fruta. É isso que talvez passou na cabeça daqueles discípulos. Mas, na verdade, Jesus já sabia. Chegou minha hora. Agora eu quero falar para você o seguinte. Aquela hora que chegou foi crucial para Jesus. Ele poderia ter dito: eu não vou fazer isso não, Pai. Pensei bem. Essa turma vai murmurar depois. Porque depois disso, eles vão ficar 50 dias recolhidos. Nesses 50 dias, eles vão desistir. E eles vão ter que me buscar nesses 50 dias. Porque nesses 50 dias, eles vão ter que ficar solitários. Eles não vão querer, eles vão me negar. E eles vão murmurar: eu não vou fazer isso não. E depois tem outro: vai acontecer tudo isso para nascer uma igreja? Mas já tem a sinagoga. Eu acho que eu não vou fazer isso não. Eu acho melhor eu parar por aqui, certo? Deixa do jeito que está. Eu posso até negar na frente de Pilatos lá, quando ele me perguntar, eu vou negar tudo. Ele poderia ter feito isso, irmãos. Sabe por quê? Porque ele é humano. Até então, ele estava humano. Com todos como que eu vou te dizer? Com todos os sentimentos de um ser humano, com dor. Você já imaginou? Pensa no que eu vou lhe dizer. Você foi chamado para a morte. Aí você sabe que você vai morrer. E você sabe que pode ser que você morra daqui um dia, 2 ou 3º dia. Nesse período, porque quando a gente sabe que vai morrer rapidinho, vou morrer agora. Mas e quando você fica sabendo que você vai morrer depois de 2 dias, de 3 dias? Que aquela angústia vem no teu coração. Poxa, mas eu vou morrer mesmo? Será que não teria uma oportunidade para me ver livre disso? Essa morte vai ser muito cruel para mim. E você sabe como é que vai ser. É claro que qualquer um de nós iremos dizer: vamos parar com isso, porque eu não vou querer passar por essa situação. Mas ele, nenhum momento, a Bíblia diz que ele foi como cordeiro. Não abriu a sua boca em nenhum momento. E foi para o matadouro. E sofreu terrivelmente todas as dores. E Judas foi correndo. Foi rapidinho. Sabe o que Judas fez? Judas fez rapidinho tudo o que ele achou que deveria fazer para acontecer algo com o nosso Senhor Jesus. Porque também foi rapidinho que pegaram ele no momento que ele estava orando. E quando pegaram, e começaram a levar para um lugar, para o outro, até chegar em Pôncio Pilatos, aconteceu algo que eu fiquei pensando comigo: puxa vida, por que Pilatos não olhou e não disse assim: gente, vamos parar, deixa esse homem continuar pregando o reino de Deus, não está fazendo mal nenhum, ele está curando as pessoas. Os sacerdotes não fazem mais cura, deixa ele continuar.
Por que será que ele não teve coragem de fazer isso? Primeira pergunta. A segunda pergunta é: por que será que quando estava fazendo a cruz, ele fez questão de colocar uma sinalização, uma placa, dizendo, que está lá em Mateus 27:37, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Este. Por que será? O poder, quando a pessoa recebe poder, tem medo de perder o poder. E qualquer situação que ele fizesse, ele poderia perder o reinado dele, em favor de um homem, porque ele não sabia que era Deus. Mas quando ele começou a ver que aquele homem não gritava, não amaldiçoava, não fazia nada que qualquer homem normal iria fazer, e foi até a cruz, irmãos, guarda o que eu vou dizer. No meu íntimo, eu pensei comigo assim, para ele ter dito, Rei dos Judeus, ele também teve um impacto com Jesus. Porque ele teve um momento que ele ficou com Jesus, que ele questionou Jesus. E o tempo que ele ficou com aquele homem machucado na frente dele, porque nenhum dos outros ladrões, os outros que foram para a cruz, que cruz é maldição, a cruz era o local onde ficavam os perversos, os assassinos, pessoas muito ruins, ele não viu isso em Jesus. E nós sabemos que o Senhor Jesus, ele recebeu o Espírito Santo de Deus quando ele passou pelas águas. E o Espírito Santo de Deus, ele fala mais alto do que qualquer som. E naquela hora, eu acredito que Pilatos teve um impacto com Jesus. Poderia ter colocado lá o rei dos perversos, o mentiroso. Mas ele mandou fazer e colocou o Rei dos Judeus. E esse rei, ele declarou que ele era rei. E esse rei ressuscitou, irmãos. Pode dar glória a Deus, irmãos. Ele ressuscitou. E hoje ele vive nos nossos corações. Esse Senhor Jesus, eu fiquei em casa pensando como é que eu vou expressar quem é esse Jesus, né? Você seria capaz de sair do seu lugar e você expressar quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É Páscoa. Ó, vou contar uma coisa. Eu pedi para o Tiago gravar, mas não liberar a gravação para as pessoas. As pessoas estão acostumadas a ficar na sua casa. Eu vou ver o culto hoje, amanhã ou depois. Mas nós viemos até aqui. E a Páscoa, eu fico pensando na hora, porque quando o Senhor Jesus estava comigo, eu acho que eles conversaram lá, certo? Porque todas as vezes que fazia a Páscoa, eles tinham que fazer memória do que eles tinham passado antes de sair. Mas na Páscoa, o Senhor decretou agora uma nova ceia, que é a ceia dele. Por isso ele diz assim, fazer isso todas as vezes em memória de mim. É diferente dessa outra ceia que todo mundo comeu. Que todos comeram, e rapidinho. Agora, vamos pensar que na hora que ele estava fazendo como judeu, ele disse, fala aí o que é que você tem aprendido com a saída lá do Egito. E qualquer um deles poderiam dizer, poxa Jesus, o povo sofreu demais. E até hoje estão sofrendo, aguardando o Messias. E agora a gente sabe que o Messias é o Senhor, porque foi falado, né? Eles em conversa lá, Pedro acabou falando. Então eu quero dizer o seguinte, irmãos, que todos nós podemos confessar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Primeiro foi dito que ele era o Rei dos Judeus. Eles não quiseram, né? Mas nós aceitamos. E como Rei dos Judeus, o Filho de Deus, hoje pode nos proporcionar coisa que o mundo não pode.
Ele pode nos trazer alívio, libertação, amor no nosso coração. Ele pode tranquilamente mudar toda a nossa vida e a nossa história. Mas com tudo isso aqui na terra, só tem uma coisa, irmãos, que nós não podemos deixar para trás. Chama-se salvação. Lá na cruz, nós entregamos todo o nosso fardo e trocamos agora por um fardo suave, leve. E esse fardo leve e suave, na vida de muitos cristãos, eles acham que é pesado. É pesado demais servir a Deus. É pesado demais servir a Jesus. E eu quero dizer o seguinte, essa noite é Páscoa. E nós já declaramos que o sangue dele tem poder, certo? Sim ou não? Sim ou não? Cabe cada um de nós fazer uma declaração para esse Deus. O meu esposo perguntou para mim assim, você pretende fazer alguma coisa? Aí eu não quis contar para ele, né? Porque se eu conto aí, né? Fica coisa assim de quarto, contei para ele não sabe. Aí eu peguei só falei para ele assim, sim, eu pretendo só falar uma coisa lá para a igreja, tal, vamos ver se a igreja aceita, mas eu vou falar o que é. Quando você entregou tua vida ao Senhor Jesus, eu não sei que dia que foi, algumas pessoas lembram qual foi o seu dia, você deve ter falado alguma coisa, certo? Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa os meus pecados. Sim ou não? Não foi isso? Hoje a gente não fala mais isso. Senhor, perdoa os meus pecados. Mas hoje a gente pode dizer, Senhor, como eu te amo. Senhor, como eu te adoro. Senhor, valeu a pena, valeu a pena. O Senhor me libertou. Louvado seja o Senhor, que o Senhor pagou um preço alto para que eu não pagasse na cruz. Você teria coragem de sair do teu lugar e vir fazer uma declaração de amor para o teu noivo? Porque ele é teu noivo. Ele vai vir buscar a igreja. Por isso que eu pedi, você não grava não. Não grava não, porque é o nosso momento com esse rei. E eu sei que quando nós fazemos as coisas com amor, coisas acontecem na nossa vida. Nas festas que a gente faz aqui, que é a festa do tabernáculo e a festa da Páscoa, eu lembro que o Felipe, porque na festa do tabernáculo a gente pede para trazer fruta, não é isso? E o Felipe, vou contar agora o teu testemunho, tá? O Felipe não tinha dinheiro nem para comprar fruta, e eu não sabia. Mas aí ele foi, e a Gabriela estava grávida. Ele foi e comprou 3 maçãs, não foi isso? 3 maçãs. Não sei nem que tamanho era a maçã, porque a cesta fica tão grande de fruta, né? E ele foi lá e colocou. Era o que ele tinha para ofertar, ele ofertou. Aí, tempos depois, ele foi para os Estados Unidos. E ele falou o quê? Comentou comigo, que no local onde ele estava, que Deus mandou ele, é um lugar que fazem a festa da maçã. Vocês entenderam, irmãos? Ele na festa, porque festa, todas as festas são proféticas. Ele trouxe a maçã, 3. E ele foi para uma festa de maçã. Deus levou ele para uma cidade onde tem a festa da maçã. Páscoa é rapidinho. É comer e ir embora. Sair do Egito. E não ficar 40 anos lá no deserto. É para sair e rápido ir para a terra prometida. Então, hoje, o teu noivo quer que você venha fazer uma declaração. Eu vou fazer a minha. Ele quer que você venha fazer uma declaração. Eu vou descer, vou te dar o microfone e você vai fazer essa declaração, porque isso vai ficar gravado no reino de Deus. A tua declaração que você vai fazer para esse Jesus, que é o teu noivo, que já pagou o preço da festa. Sabia disso? Ele já pagou o preço. Está tudo preparado lá nos céus. Quando houver o arrebatamento, algumas pessoas vão antes, certo? Ficam aguardando nós. Primeiro, alguns vão na frente, os outros vão depois. Mas a gente tem que subir, irmãos. Não podemos ficar na igreja para ficar. Isso não.
Porque nós sabemos também que quem ficar, duro vai ser para poder se livrar das dores da terra. Então eu gostaria que você subisse. E como o nosso noivo já pagou o preço, certo? Já derramou o seu sangue, porque o seu sangue tem poder. E ele é o nosso noivo. Na Páscoa, eu gostaria que você fizesse essa declaração. Eu vou descer. Não fique com vergonha de fazer isso. Porque ele está presente. Eu sei, eu sinto. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem algo para fazer nessa noite. E o que ele tem para fazer é grande, não é pequeno. Certo? Às vezes a gente não tem fé, até mesmo para falar, né? Não temos fé para poder declarar. Estamos cansados, né? Conversando com o pastor, falei, aquele chora, né? Que não chega em lugar nenhum. Essa é a real. Mas ele hoje quer ouvir a sua declaração. Eu quero dizer ao Senhor Jesus, olhando para essa câmera, que valeu a pena. Eu te amo tremendamente, Senhor. O Senhor é dono da minha alma, da minha vida. O Senhor é aquilo que eu sempre quis. E como foi bom te conhecer. Te amo tremendamente. E eu aguardo a tua vinda. Eu te aguardo. Quem vai ser o próximo? Não fique com vergonha, irmãos. Porque eu sei a bênção que eu vou receber. Senhor Jesus, eu te amo, porque o Senhor é a minha justiça. E sempre que eu leio a palavra que diz que o Senhor é a nossa justiça, eu me alegro grandemente, porque o Senhor passou no local onde eu habitava quando era jovenzinho, e eu tinha certeza que o Senhor estava caminhando nas ruas do bairro vizinho. E eu pedi no meu coração, dizendo, Senhor, quando é que o Senhor vai passar aqui no nosso bairro, na minha rua? O Senhor passou. E o Senhor é a minha justiça. Te amo, Jesus. Ao amado da minha alma, eu quero dizer que ele é a minha esperança e a minha redenção. É nele que eu espero e é por ele que eu espero. Do teu lugar, irmãos. Não fique com vergonha. Nós todos somos salvos. Certo? E os salvos não podem ter vergonha. Ao meu Jesus eu quero dizer que o Senhor é a minha herança e a minha segurança por todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Quem vai vir? Glória a Deus. Eu quero dizer para Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu nasci somente para te adorar, amado da minha vida. Toda honra, toda glória, todo louvor somente para ti. Ei, glória. Eu posso te ajudar a você vir aqui, se você quiser. Ao meu Senhor Jesus, eu quero declarar todo o meu amor pelo que Ele tem feito na minha vida. Eu te amo, Jesus. Isso é tudo para mim. Eu tenho reconhecido isso cada dia. Quero deixar isso registrado aqui. Ele é o meu maior tesouro. Ei, glória a Deus. Pode vir, irmã Valdeci. Pode vir também, irmã Maria, junto com ele. Peraí, irmã Valdeci. Pega na mãozinha dela. Eu vou pedir para os músicos tocarem aquela música, O Rei dos Reis Consagro Tudo, que vocês lembrarem dessa música. Eu quero agradecer a Deus, porque conheci e vim entender o que é ser a Páscoa. Hoje, para mim, Deus é minha vida. Foi aí onde aprendi com Ele o que é a Páscoa, que antes não sabia. Pensava que a Páscoa era dia só de festa, comer chocolate
participar de jantares e mais coisas, só de divertimento da vida do mundo. Hoje eu entendo o que é a Páscoa. Entendo porque Cristo morreu na cruz, morreu por mim, pelos meus pecados. Por isso eu amo a Deus e peço a Ele sempre que eu tenha sempre essa consciência, essa mente avivada por Ele, que eu não esqueça do que Ele fez por mim. E por isso quero viver até o fim, porque a morte foi uma morte triste, uma morte na cruz, que ninguém faria isso que Ele fez. Mas Ele foi o Senhor, o nosso Deus, que teve essa coragem, esse amor tão forte, tão grande, e que veio morrer na cruz pelo meus pecados. Obrigado. Eu te agradeço, Deus, por todos. Obrigada, Senhor, pela minha saúde. Obrigada por tudo que o Senhor fez por mim. Eu te amo, Jesus, e te agradeço por tudo que o Senhor fez pela minha vida, a vida da minha família. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Muito obrigada. Renata, pode vir. Aquele que você levantou. Pode vir. Obrigado a Deus pela vida, pela saúde. Obrigado pelos meus irmãos, pela minha família. O Senhor tem sido fiel. E eu te louvo e te agradeço por isso. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos fazendo isso aqui tudo rapidinho. É como se nós estivéssemos saindo de uma situação do Egito. Certo? Porque eu sei que essa bênção vai chegar na nossa vida. Cadê a pessoa? Cadê a Rê? Ah, tá. Espera um pouquinho. Espera. Queremos ver. Glória. Senhor Jesus, o Senhor é incrível. No momento de desonra, de vergonha, o Senhor nunca se afastou de mim e sempre estava do meu lado. E eis-me aqui, Senhor, para te agradecer, para dizer que eu te amo. Eu te amo de todo o meu coração, Senhor. E glória a Deus. Aleluia. E cá, Renata. Então vem, amado, vem. Faz muito tempo, né, que ele está pegando fone. Senhor Jesus, te amo demais. Tu és o meu Deus, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na minha vida. Tem nos guardado, Pai. Eu te amo muito. Deus, Tu és maravilhoso. Até aqui, Senhor, tem me ajudado. Obrigado, Pai. Te amo. Tu és grandioso. E tem palavras. É poderoso, é tudo. Tudo na minha vida. Te amo, Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos? Antes de vocês estarem adorando. Se tiver mais alguém que quiser fazer declaração, está livre aqui. Tá? Mesmo depois de estarmos orando. Fecha os teus olhos. Senhor, obrigado pela Páscoa. Pela passagem, Senhor, tão rápida. Obrigado, Senhor, lembraste de nós nos momentos mais difíceis da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque hoje a gente pôde estar aqui na Tua casa em particular, principalmente para poder estar nos declarando o nosso amor para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos dias que vão vir. Obrigado pelas bênçãos, Senhor, que vão acontecer. Que a gente não fique muito tempo no deserto, mas que possamos ser obedientes e passar rápido, Senhor, e já irmos direto para a terra prometida. Todas as promessas que o Senhor reservou das regiões espirituais, Senhor, libera para a nossa vida. Faz o milagre acontecer.
Senhor, salva, Senhor, a nossa família. Salva, Senhor, os nossos filhos. Salva, Senhor, porque o Senhor tem poder para estar fazendo isso. Salva, Senhor, as áreas que estão tão confusas, escuras. Muda todos os nossos pensamentos, Senhor. Faz o milagre acontecer, que a gente venha ter a nossa mente santa e o nosso coração santo e os nossos olhares, Senhor, como luz. Traz, Senhor, para nossa casa a paz e toda a saúde que o nosso corpo precisa. Traz, porque nós precisamos da tua saúde. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Traz para nós a cura, Senhor. Traz para nós a cura. Traz para nós a cura. Porque o Senhor é o dono da cura. E com todas as declarações que foram feitas, Senhor, aqui no teu altar, aceita, Senhor, porque nós somos pecadores. E nós precisamos, Senhor, do teu sangue. Nós precisamos da tua alegria. Nós precisamos da tua redenção. E eu volto a dizer, Senhor, não foi em vão, Senhor, a tua morte. Não foi em vão. Hoje nós reconhecemos mais do que nunca que o Senhor ressuscitou e o Senhor faz maravilhas. Muito obrigada, Senhor. Aceita tudo que os teus filhos fizeram nesta noite, Senhor. Da oferta, o louvor e a declaração. E que possamos, Senhor, irmos para nossa casa com muita alegria, porque o Senhor é Deus. E vamos, Senhor, sabendo que passaremos muito rápido o deserto. Muito rápido. E vamos dar testemunho, Senhor, da terra prometida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Pai, Senhor, irmãos,
eu tô à vontade, ao mesmo tempo tô assim, uau, quanto tempo, né? Mas eu me sinto em casa, eu sou filho dessa casa, né? E aí, como filho dessa casa, eu fiquei pensando muito assim, Deus, por que o Senhor me levou para tão longe? Porque eu tenho certeza que foi o Senhor que me levou para lá. E até a mesma hora que eu entrei, o Senhor falou muito no meu coração, e depois a minha mãe falou sobre Moisés, e eu pensei assim, eu já vou testemunhar, tá? Só queria dizer o que Deus falou no meu coração. Não chegou ainda o tempo do seu propósito. E aí eu falei, como assim, Deus? Ele falou assim, levei Moisés para cuidar da vida dele, para constituir família, para ir longe, para ter experiência de ser cuidado por mim, longe. Irmãos, durante 5 anos e meio que eu estive lá, né? Quantas vezes eu lembrei que eu preguei sobre fé? Quantas vezes eu lembrei que eu ofertava com ousadia, sabe? Confiança total em Deus. Mas quando você está longe, você percebe que mesmo o que se você fizer algo, pode faltar na sua casa, a situação fica diferente. E por que eu disse que o Senhor é a minha herança aqui? Porque de fato porque Ele é a herança que os meus pais me deram, foi o Senhor Jesus. E essa é a minha herança aqui. Vem cá, Pedro. Desce aqui, filho. Vem cá. Não, pode ficar. Pode ficar. E aí o Senhor falou no meu coração em relação a isso, falou, Felipe, não chegou ainda para o que eu vou te levar. E eu não vejo que Moisés, a história dele ficou manchada por ele não ter entrado na terra. Irmão, você sabe o que é conduzir um povo que quer te matar por 40 anos no deserto? Com uma expectativa só. Porque quem saiu da terra viu abrir o mar. Quem entrou na terra prometida foi outra geração. Essa outra geração não viu aquele primeiro sinal, não sentiu a dor na pele. E é isso que eu brinco com meus filhos, né? Um dia eu vou jogar na cara deles, né? Eu falo assim, você não sabe o que eu passei para você comemorando todo dia, né? Então, mas é brincadeira isso. Mas quando nós fomos para lá, vocês lembram muito bem como estava a minha situação e da Gabi. E aí a gente recebeu uma proposta para a gente ir e para dar de presente para Maria nascer lá. E eu falei, eu creio que meus filhos precisam ter cidadania do mundo todo. Para onde o Senhor puder levar eles terem portas abertas. Isso o Senhor sempre falou comigo. E aí, quando veio a proposta, eu falei, vamos no médico, tá muito em cima, mas se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Não faz expectativa, Gabi. E aí o médico falou, pode ir, não tem problema nenhum. A Gabi já estava, acho que de 37 semanas, chegou lá com 38 semanas. E aí era um amigo do meu sogro, e a ideia era ficar por 3 meses apenas, a Maria nascer, 3 meses, os tímpanos dela estavam ok, e a gente viajava de volta para cá. E aí, se o Senhor tivesse me falado, né, como ele falou para Abraão, só vai, né? Se ele falasse, Abraão, você vai passar por isso, isso e isso, eu acho que ele ia falar, Senhor, não tem outra pessoa não, né? Exato. Então, assim, quando a gente está longe disso aqui, e da nossa família, a solidão é algo muito forte. Muito forte. E eu louvo a Deus que Ele preencheu isso durante muito tempo. Durante todo o tempo, na verdade. Eu só fiquei ansioso mesmo 15 dias pra cá. Que eu acho que eu baixei a guarda emocional, assim, sabe? Mas antes disso, o Senhor guardou meu coração, irmãos. Quanta gente sofre, eu não posso falar que eu sofri. O Senhor me guardou. Eu cheguei lá, o Senhor, eu ouvia relatos assim, Felipe, você tem o que pessoas que estão 20 anos aqui na América não tem, cara, que é morar sozinho em uma casa. E não era um negócio que eu falei,
não quero ter uma vida menor do que o que eu tenho no Brasil. Pedro, vem aqui. Ah, não, simplesmente porque o Senhor abriu as portas. Maria nasceu. Yasmin, chama a Gabi para mim, por favor. Maria nasceu. Eu até um desespero no hospital de Deus, o que eu fiz da minha vida? Sabe? E graças a Deus o Senhor já nos enxertou numa igreja, que sem uma igreja nós não somos nada, absolutamente nada. E aí, tá aqui. E aí, o Senhor foi cuidando de nós. Muito rápido a gente conseguiu um apartamento. Nós ficamos por 5 anos nesse apartamento. Exatamente 5 anos. Eu vi que o Senhor fechou um ciclo. E nós mudamos para uma casa, irmãos, que tem 3 quartos, que tem backyard, né, que é gramado atrás. Eu tenho uma churrasqueira. Mas isso não é nada perto da certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, sabe? De saber que... Quantas vezes a gente orou nunca com insatisfação? Nunca com insatisfação. Mas quantas vezes a gente falou, Deus, obrigado por esse apartamento, mas dá uma casa pra gente morar, sabe? E o Senhor preparou, irmãos, milagre atrás de milagre, milagre atrás de milagre. Eu queria contar com mais detalhes isso para vocês, mas até pelo tempo não dá. E aí eu me lembro que quando eu comecei a estudar foi um desafio, porque o Pedro nasceu e um mês depois eu comecei a estudar. E esse tempo foi um tempo muito difícil para a gente, porque a gente não tinha tempo. A Gabi com a correria com as crianças, um recém-nascido e uma bebê de 1 ano e meio, que era a Maria, e eu correndo. E aí, mas o Senhor nunca deixou faltar nada pra gente, absolutamente nada. E a minha oração era assim, Deus, porque Deus já tinha falado no meu coração que tinha algo lá comigo. E aí a minha oração foi, Deus, eu sei que o Senhor pode abrir portas de legalização para mim nesse lugar. Eu não tinha certeza de nada. Eu falei, Deus, só não me faz perder tempo. Só não me faz perder tempo. Se não, o Senhor não me quer aqui, então abre as portas para eu voltar para o Brasil ou para qualquer outro lugar. E aí eu comecei a estudar e eu lembro que não tinha visão ainda de futuro, mas o inglês eu já estava aprendendo, o que era algo muito bom. Quando eu mandei um currículo para a escola, eu já tinha mandado 6 ou 8 vezes o currículo para a escola, e aí a dona da escola me respondeu, ela falou assim, é mesmo, né, Felipe? Quantas vezes você já tentou? Você consegue começar na segunda-feira? Irmãos, quem consegue de parar um trabalho ou qualquer coisa para começar no outro exatamente na segunda? A minha resposta foi, sim, consigo. E aí eu comecei dia 15 de dezembro, 15 de dezembro de 2020, que foi no meio da pandemia, e aí no dia 18 de fevereiro, acho que foi o dia do aniversário do Dani, ela me liga para mim e pro meu irmão e fala assim, olha, eu vou aplicar o Green Card para vocês. Aí a gente caiu no choro e tal. Irmãos, assim, é uma empresa média e tem gente que tinha 2 anos lá que ela não tinha feito isso. Então, obviamente, isso gerou ciúme, porque eu tinha 2 meses na empresa. Depois ela ainda justificou que o pessoal formou. Gente, não é por quem tem tempo ou não tem tempo, mas eu falo assim, Deus ouviu minha oração. Deus ouviu minha oração. E nesse tempo que eu estava ganhando bem menos, o Senhor continuou nos sustentando e nada faltando em casa. E é uma conta que não fecha, não adianta eu explicar para vocês, porque não tem como eu explicar. E a minha mãe não imagina essas coisas assim, né? Não imagina, senão ela falava, volta para cá logo. E aí a gente descobriu que o Pedro tinha autismo. E Deus é muito bom, porque lá ele tem muita assistência, começou na escola mais cedo, tem a terapia. Maria começou a escola dela também, né? Até para não ficar muito atrás dele também. E a gente vê o desenvolvimento do meu filho, que está fazendo bagunça aqui, que o lance dele era ficar num canto quieto. Se tivesse todo mundo aqui, ele ia achar um canto assim e ia ficar quieto, ali no canto. Então, eu louvo a Deus até que meu filho está me atrapalhando. Quem sabe eu não tenha também autismo, né? Porque me incomoda.
Mas eu fui descobrindo a Deus durante esse tempo de forma que eu não tinha nem buscado conhecer a Deus desse jeito. Mas aí é uma palavra que eu queria dar para o meu pai, mas é uma palavra para essa igreja, porque eu sou filho desse lugar. Salmos 127:4, né, que fala, presta atenção, que eu nunca tinha entendido exatamente dessa forma. Eu achava que eram filhos que protegiam o pai. Não importa o tipo do pai, mas a Bíblia fala assim, ó, como flechas na mão do guerreiro. E outra tradução, né, fala como flechas na mão do homem valente. Irmãos, quantas lutas essa igreja já enfrentou? E o que adianta ter uma flecha guardada? Lembra do rei que a palavra do profeta falou assim, lança a flecha, né? E aí ele deu 3 flechadinhas quando ele podia profeticamente acabar com o exército, né? E aí por conta disso ele perdeu a guerra. E aí a Bíblia fala assim, como flechas na mão do guerreiro são os filhos na sua mocidade. Estou 40 anos, eu ainda me considero jovem. E aí eu queria dizer para você, pai, para você, mãe, e também para essa igreja, de que essa é uma igreja que me enviou para muito longe. A gente nunca sabe quem vai ser o Barnabé de qual Paulo. A gente nunca sabe. Eu nem sei se serei eu ou se vão ser meus filhos. É que é natural de que o homem queira ver o milagre ou ver o propósito de Deus diante dos seus olhos. Quando Deus, às vezes, faz por gerações. Quando Deus faz coisas que a gente não tem ideia, como, por exemplo, por um post que eu falei sobre o autismo, um aluno da escola que eu não sabia, não tinha a menor ideia, ele se abriu e falou, cara, eu já quase tirei minha vida e tal, porque eu tenho autismo e eu tenho grande depressão profunda. E a gente não sabe, irmãos. Eu não sei ainda. Eu sei que Deus tem falado para mim, olha, firma raízes aqui nessa nação, que é lá. Agora eu posso ir e voltar, graças a Deus. Então, sempre que eu puder, eu vou pisar aqui, porque eu sei que eu pertenço aqui. Mas eu estou feliz em saber que até aqui nos ajudou o Senhor. Eu estou feliz em saber que a gente não fez conta, mas na cerimônia de uma passagem, que é a Páscoa, né, que o Senhor me traz para cá para celebrar isso com a minha família e com vocês, eu tenho certeza de que eu vou descobrir esse propósito de Deus na minha vida retornando para lá. Eu tenho certeza que eu vou sair abastecido do Brasil para levar o fogo para lá. Eu tenho certeza disso. Tenho absoluta certeza. Eu sou presenteado por Deus de ter uma filha linda que é minha cara. Não que eu seja lindo, mas ela é... Irmãos, se vocês achavam que eu era político, que vocês não me falaram com a minha filha ainda. Ela sabe usar as palavras assim, sabe? Ela sabe. E aí Deus me dá esse koala, que quem der um abraço nele vai saber o que é um abraço sincero, gostoso. Assim, eu sou muito presenteado, além da minha esposa que vocês já conheciam. Vocês sabem que ela é o primeiro presente de Deus para mim, né? Mas eu falo, uau, eu saí daqui sem perspectiva e eu volto para cá com uma família. Eu saí daqui, né, eu e a Gabi e um bebê no colo. E eu volto com 2 crianças, cara, para um lugar que o que eu posso dizer se não foi o Senhor, cara? Como que eu posso dizer que não foi o Senhor que durante todo esse tempo sustentou? Com tanto medo, mano, nunca pensando assim, eu vou desistir, não, mas sempre quando dava alguma aflição, falava, Senhor, o Senhor não falhou comigo lá em São Sebastião, cara. O Senhor não falhou com meus pais. O Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é o mesmo Deus. Então, o testemunho mesmo que foi o que eu falei quando eu falei que o Senhor é a minha herança, é porque eu herdei isso, e vocês também, porque nós temos a Cristo.
Eu herdei isso dos meus pais. Se meus pais já tivessem falecido, eu ia dizer, eles já me deram a maior herança, que é o relacionamento com Deus. Né? Como eu vou usar essa herança? É exatamente usufruir desse relacionamento com Deus. Amém? O que vai acontecer lá no futuro, no final da minha história, só o Senhor sabe. Mas até aqui, se eu for só um pai de família, irmão, você não sabe como satisfeito eu sou. Sabe? Eu tô, no mesmo momento que eu saí daqui, da minha vida, de expectativa de vida, financeira e tal, é o momento que eu tô hoje na questão ministerial, que é assim, Senhor, não espero nada. Eu acho que é nessas horas que Ele pega a gente, né? Então eu não tenho nem medo e não tenho nem sonhos nesse sentido. E talvez seja um momento que Ele fala assim, então ok, então agora chegou a tua vez. Amém? Fala amém. Amém? Então eu só queria compartilhar. Vem cá, mamá. Vem cá, mamá. Vem aqui, menino. Então vem cá, mãe. Vem cá, mãe. Vem cá, pai. Eu já abracei minha veinha, já chorei com ela. Com ele também. Porque é um presente pra mim, isso, irmãos. Sério, sim. Poder voltar, sabe? Poder voltar. Felipe, você conquistou lá. Nada, eu só tenho tido experiências com Deus. Sabe? O que você acumulou lá de riqueza? Nada. Mas então você veio porque você está bem financeiramente. Milagre também, irmãos. Milagre também. Uma vez eu orei para o Senhor assim lá. Eu lembro até o lugar que estava passando no caminho. Eu falei, Deus, quando vai chegar realmente o tempo que o Senhor prometeu para mim que eu ia ter prosperidade financeira? E o Senhor falou para mim assim, tá muito ruim comer da minha mão? E aí eu falei, vamos falar de futebol então, vamos falar de outra coisa. Irmãos, eu entendi tão claro que a prosperidade já chegou, cara, chegou com Ele, que a minha segurança não é eu olhar assim, o dinheiro tá na conta. Sabe? É a certeza de que Deus é comigo e Ele é contigo também. E eu quero agradecer, mãe, de verdade. Porque assim, se eu sou o homem que sou, esse aqui é o filho desse guerreiro, eu agradeço você também, de verdade. Toda a educação, o esforço, pelos nãos, pelas chineladas que faziam curva, né? Mas você foi responsável por mim, eu agradeço. Né? Eu sempre falo, tem mãe que é coruja, eu falo que é a minha águia, né? Ela olha por isso. O Senhor, sim, eu falo lá e eu vou levar você lá para eles conhecer um dos homens mais sábios que eu já conheci na minha vida, incluindo os da Bíblia. Sabe? Sim, me inspiro muito no Senhor, de verdade. Me inspiro mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Principalmente pelo nome, é o primeiro e último. Eu também chamo Vladimir, né? E lá eles escrevem meu nome mais certo que aqui. Obrigado, pai. Obrigado mesmo. É Vladimir. Por o Senhor ter me discipulado a vida toda. No silêncio. Muito obrigado, pai, de coração. De verdade. Deus é maravilhoso, amém, queridos? Né, Pedrinho? Fala amém. Agora eu estou sabendo que você anda muito apoiado aí com o Daniel, seu irmão. E ele é o seu meio de comunicação de lá para cá. Né? Graças a Deus, fiquei muito feliz de saber que o Daniel e o Felipe têm feito um intercâmbio já de longa data, né? E eles se apoiam, isso é muito gratificante. Amém? Louvo a Deus pela vida do Daniel também. Amados, se isto é presente, eu estou fazendo uma celebração aqui em família, e vocês também são família do nosso coração, e com muita alegria, né? Nós louvamos a Deus neste dia
em que se celebra a Páscoa do Senhor, e a minha casa tem esse ensejo de dar todo esse testemunho aí, de modo muito gracioso. E hoje eu fiquei feliz mais ainda quando eles desceram do carro e a minha netinha Maria, que eu não conhecia, né, assim ao vivo, somente pela internet, ela veio correndo e o Pedro veio junto e os dois vieram de braços assim abertos, vovô. É gratificante demais, é tremendo demais. Amém? Só a pastora Idalange para dizer isso com os netinhos dela. Louvamos a Deus por isso e eles vão estar conosco aqui um período aí de uma semana, 10 dias. Vamos ter muito que partilhar e conversar. Amém? E eu tenho certeza que será de grande alegria para a nossa casa e eles estão com muita saudade das comidas do Brasil. Se vocês convidarem, eles vão. Maravilha. Podemos encerrar, pastora? Vamos colocar em pé. Louvamos a Deus por hoje aqui, em família, estarmos celebrando, né, a Páscoa do Senhor, juntamente com vocês, amados irmãos. E louvamos a Deus, né, pela habilidade do Tiago. Tiago tem montado toda a transmissão, a gravação, e ainda tem tocado contrabaixo. Né? Isso é muito gratificante. Deus abençoe, Tiago. Amém? Vamos levantar as nossas mãos. Senhor, muito obrigado, porque o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz. E pela fé, como nós lemos no início desta reunião, nós, ó Deus, passamos este sangue na porta do nosso coração. Somos livres do anjo destruidor, somos livres, Senhor, agora da escravidão e podemos celebrar ao Senhor a nossa libertação pelo sangue de Jesus, pelo Cordeiro que foi imolado por nós. Jesus recebe a nossa gratidão, a exaltação que esta igreja faz a Ti, ó Deus, neste momento e desta celebração, toda honra, toda glória, todo louvor. E a Ti, Deus Pai, nós dizemos em conjunto, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, a glória, o louvor, o domínio e o poder para todos sempre. Levante a sua mão, meu irmão. Que o Senhor te dê uma semana com vitória, com muita alegria. Que o Senhor te dê uma semana com paz. No momento que a pastora Mari ministrava, ela falou sobre cura. E esta cura eu tenho certeza que repousa sobre a sua vida física agora, também sobre a sua vida espiritual. Que o Senhor te fortaleça em tudo e faça vir boas notícias sobre você e sobre a sua casa. E que o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vocês, com a família de vocês, esteja sobre toda a igreja do Deus vivo na face da terra. Você que concorda nisto, diga comigo, amém. Amém. Deus abençoe, feliz término de Páscoa, forte abraço, até a próxima reunião, está encerrado este momento, em nome de Jesus.